Bom dia, galera. Sou o professor Luciano Ferreira do canal Matemática na Área e do Reforço Escolar UNEXA. E galera, hoje vamos dar, ou melhor, continuar o conteúdo da aula de ontem, que começamos com regra de 3 simples. Então hoje veremos regra de 3 composta, como está aqui do ladinho, vocês estão vendo. Bom, mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que se esse vídeo foi útil, se você conseguiu aprender, ou se ficou dúvida, deixe aí nos comentários. Se não, deem like, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque galera, isso me ajuda muito. Eu estou conversando no YouTube e o que vocês puderem fazer por mim, eu agradeço, beleza? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou usar um recurso que eu não gostei muito desse equipamento que eu adquiri, mas que ele vai ser útil hoje, porque eu vou ter que pegar dados aqui desse probleminha e colocar aqui. Então, para ficar indo e voltando, eu preferi deixar ele ativo, beleza? Então vamos lá, ó. Questãozinha sobre regra de 3 composta. Então, questão: 40 digitadores preenchem dos 2.400, ó, 2.400 formulários. Mas já no início aqui também, vocês viram, ó, a palavra 40. 40 digitadores. 40 digitadores preenchem 2.400 formulários de 12 linhas. 12 linhas. Em 2 horas e meia. 2,5 horas. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Então, 2,5 horas. Para preencher 5.616 formulários, de 18 linhas, em 3 horas, e admitindo-se que o ritmo de trabalho dos digitadores seja o mesmo, o número de digitadores necessários será... Bom, então tá aí os dados da questão. Vejam quantas grandezas existem nesse problema. Temos, logo no início, digitadores, depois formulários, depois linhas e, por último, horas. Então temos 4 grandezas aí nesse problema. Beleza? Vamos colocar elas do outro lado. O método de resolução praticamente é o mesmo da regra de 3 simples. Vocês têm que começar identificando quais são as grandezas do problema. Então, vou escrever elas aqui, ó. Temos digitadores, vou escrever de forma resumida, digitadores, temos formulários, próxima grandeza, temos linhas, e, por último, temos horas trabalhadas pelos digitadores. Horas, pronto. Então, identificamos aí as 4 grandezas que o enunciado nos fornece. Agora, qual é o próximo passo? Trabalhar com os dados que a questão nos deu. Então, os 4 primeiros dados, 40 digitadores, tá aqui, ó, galera, 40 digitadores. Depois, 2.400 formulários, 12 linhas e 2 horas e meia. Vamos lá. 40 digitadores, 2.400 formulários, 12 linhas e 2,5 horas. Beleza? Tudo bem? Então, colocamos o primeiro conjunto de dados nessa sequência aí de grandezas. Agora vamos para o segundo conjunto de dados, ó, que é o que vai vir seguido da pergunta. Para preencher 5.616 formulários de 18 linhas em 3 horas e admitindo que o ritmo de trabalho dos digitadores seja o mesmo, o número de digitadores necessário, o que é que ele quer? O número de digitadores é a pergunta da questão, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui está o nosso X. Agora, formulários. 5.616 linhas. Os formulários agora vão ter 18 linhas e ele vai ter um tempo disponível de 3 horas para digitar todos esses 5.616 formulários. Então fizemos agora a segunda etapa. Primeira etapa, identificamos as grandezas. Segunda etapa, colocamos em cada grandeza é uma razão. Colocamos os dados fornecidos na segunda etapa para formar as razões. Ó. Primeiro temos aqui a razão, onde está a pergunta da questão, um valor desconhecido, e as outras 3 razões. Bom, agora o que vamos fazer?
Vamos identificar, é a terceira etapa agora, identificar a relação, se é direta ou inversamente proporcional com a grandeza que tem o valor desconhecido. O que a gente vai trabalhar ela só para saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcional. Então aqui, ó, aumentando os digitadores, os formulários, precisa aumentar os digitadores. Então é direta, beleza? Agora aqui, ó, aumentando as linhas por formulário. Aumentando as linhas por formulário, você está aumentando o trabalho. E se as outras grandezas são fixas e você está aumentando o trabalho, você precisa aumentar a mão de obra, você precisa aumentar os digitadores. Então também é direta. Também é direta. Agora horas, ó. Se em 2 horas e meia, são necessárias para 40 digitadores fazer determinado trabalho, então, se agora eu aumento o número de horas, eu preciso de mais ou de menos digitadores. Você agora está tendo mais tempo disponível para fazer o mesmo trabalho. Então, você vai precisar de menos mão de obra, né? Se você, ó, tem mais tempo, mantém essas aqui fixas, mantém essas grandezas aqui fixas. E aí você tem mais tempo para realizar o trabalho. Então você precisa de menos digitadores, beleza? Então essa grandeza aqui, ó, é inversamente proporcional, setinha para baixo. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Feito isso, a gente vai montar a conta aqui. A grandeza que tem um x vai ficar no nosso primeiro membro da equação. Então, ó, 40 sobre x fica no primeiro membro da equação. Igual. Aqui, ó, as grandezas que são diretamente proporcionais, você mantém as razões do jeito que estão. Então aqui vai ficar 2.400 sobre 5.616 vezes 12 sobre 18 vezes... Agora essa grandeza aqui, ó, foi inversamente proporcional. A nossa quarta grandeza ali foi inversamente proporcional. Então a gente inverte o sentido dela. 3 sobre 2,5. Pronto. Então tá aí. A diferença é essa. Uma regra de 3 composta, eu poderia ter todas as grandezas diretamente proporcional, poderia ter todas as grandezas inversamente proporcional, mas eu resolvi pegar um problema que tinha as duas. Já para vocês verem nesse problema de forma completa o que acontece quando você tem direta e inversamente proporcional. Quando você tem grandezas direta, você mantém a razão. Quando você tem uma grandeza inversa, um ou mais, né, você vai inverter a razão, beleza? E agora aqui é continha, é multiplicação de frações e simplificação de frações. Primeiramente, vamos identificar aí o que é que dá para simplificar. Eu observei, logo de cara aqui, que 12 e 18 dá para simplificar tanto por 2 quanto por 3. E se dá para simplificar por 2 e por 3, dá para simplificar por 6. Por quê? Porque 2 e 3 são primos entre si. Essa regrinha, eu falei numa aula de um número que quando divisível por 2 e divisível por 4, era também divisível por 8. Ali foi golpe de sorte, gente. Eu acabei misturando as coisas, as regras. E por quê? Porque 4 é múltiplo de 2. Essa regrinha só vale quando os números são primos entre si. Por exemplo, o 2 e o 3 são números primos entre si. Então, se eu tenho aqui dois números que são divisíveis por 2 e 3, aqui ó, 12 e 18, por 2 e 3, então eles são divisíveis por 6. Por que essa regrinha vale? Porque 2 e 3 são primos entre si. Beleza? Então aqui, ó, vamos simplificar por 6 e vamos simplificar por 6. Corto 12, fica 2. Corto 18, fica 3. Beleza? Então, 2 terços. Agora aqui, ó, esse 3 com esse 3, já podemos passar faca nos dois. Faca, faca. Então fica 1, ó, aqui, e fica 1 aqui também. Tudo bem? Eu vou jogar esse giz fora que ele já está no final. Voltei. Então, continuando. Aí agora, por quanto dá para dividir 2.400 e 5.616? Observe que termina em 0 e 6, então os dois são divisíveis por 2. E ambos também, se você somar os algarismos, 2 mais 4 dá 6. 6 é divisível por 3. Se você soma aqui, 5 mais 1 aqui, ó, 6. Aí mais esse 6 e mais esse 6 dá 18. Então esse número aqui, ele também é divisível por 3. Então ambos são divisíveis também por 6, ó. Por 6. Ambos são divisíveis por 6. 2.400 por 6 é fácil, dá 400, né? É a mesma coisa que 24 dividido por 6 dá 4. 2.400 dividido por 6 é 400. Beleza? Facinho de observar. Agora 5.616 não é facinho, então vamos fazer. 5.616 divisível por 6. 56 divisível por 6. 6 vezes 8 é 48, que está muito abaixo ainda de 56. Então 6 vezes 9 é 54, né? Então aqui é 9, ó.
9 vezes 6, 54. Para 56 sobra 2. E aí desce o 1. 21 dividido por 6. 21 dividido por 6, 6 vezes 3 é 18. Então vamos lá. Ó. 3 vezes 6, 18. Para 21, 3. Desce o outro, 6. 36 dividido por 6 vai dar 6, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36, não 36 nada. Então deu 936. 936 aqui. Beleza, galera? Para não embolar, porque eu já acho que tem, né? Deixa eu só passar o traço aqui, ó. Já acho que já tem muita informação aqui nesse meio de campo. Então vamos reescrever essa situação. Ó. Vou reescrever aqui. 40 sobre x é igual a 400 sobre 936 vezes... Aí sobrou 2, né? Sobrou 2 ali, ó. 2. Eu vou apagar esse 1 nesse momento só para não embolar o meio de campo. Mas vocês sabem que teve 1 aqui, ó. Beleza? Sobrou 2, porque aqui embaixo ficou o 1, que eu acabei de apagar, vou botar de novo. 2 sobre 1. Então, nessa fração do meio, ficou só aquele 2 lá de cima. Beleza? E aí, ó, nessa fração aqui do canto, 1 lá em cima e 2,5 embaixo. Eu vou fazer uma coisa agora. Esse 2,5, a gente pode escrever na forma de fração. Vou puxar uma seta aqui, ó. Na forma de fração, 2,5, quanto é? Você escreve no numerador o número sem a vírgula, 25. E no denominador tem uma casa depois da vírgula, né? Então é 10. Se tivesse duas casas, seria 100. Isso aqui é um número decimal finito. Então é dessa forma que transforma um número decimal finito em fração. No numerador você escreve o número sem a vírgula. No denominador, uma potência de 10. Nesse caso aqui, como tem uma casa depois da vírgula, é 10. Se tivesse duas, era 100. Se tivesse três, era 1000. E assim por diante, beleza? Então, ó, aí agora você tem 1 sobre essa fração. A gente já viu em frações que a gente conserva o que está em cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Como o que está em cima é 1 e 1 é elemento neutro da multiplicação, a gente basta escrever aqui agora, ó, 10 sobre 25, beleza? Então a gente inverteu essa fração que estava embaixo desse traço de fração aqui, que é o traço de fração principal, beleza? Então invertemos aquela fração ali, ficou 10 sobre 25. Agora, o que a gente vai fazer? Dá para fazer mais simplificações? Dá para fazer mais simplificações aí, ó. O 400 dividido por 20, é divisível por 25. Beleza? 400 é divisível por 25. Vamos pensar o seguinte, imagine se existisse a nota de 25 reais. Beleza? Quantas vezes a nota de 25 reais caberia em 400? Uma nota de 100, a nota de 25 reais ia caber quantas vezes? 4 vezes, né? Você ia precisar de 4 notas de 25 reais para ser 100 reais. Então, como são 400 é 4 notas de 100 reais. 4 vezes 4, 16. Então, ó, 400 dividido por 25 dá 16. Qualquer coisa é só montar a conta e chegar também nesse resultado. E aqui fica 1, né? Cancelou, fica 1. Aí agora, o que é que dá para fazer? Ó, temos 16 aqui, 936 embaixo. 936, observe que 16 é divisível por 4, 936 termina os dois últimos algarismos é 36, então também é divisível por 4. Mas eu, antes de começar essa questão, eu fiz essa divisão. Eu descobri que 936 também é divisível por 8. Por uma questão de economia de espaço, que o nosso quadro não é infinito, vamos logo por 8. Nós vamos dividir. 16 por 8, a gente sabe, eu vou botar aqui, ó, divisão por 8. A gente corta ele que dá 2. E 936 por 8. Dessa vez eu vou botar a conta direta, não vou fazer divisão não, galera. 916 por 8 é 117. Beleza? Façam aí, que aí vocês treinam. 936 dividido por 8 é 117. Tem mais alguma coisa que dá para fazer? Ó? Você sempre olha os números de baixo com os números de cima. Se existe divisibilidade aí. Ó. Em cima sobrou 2 na nossa primeira fração. 2 da fração do meio, que tinha ficado, e 10. Dá para fazer alguma simplificação com 117? Dá não. Então vamos lá, ó. 2 vezes 2, 2 aqui, vezes 2, 4, vezes 10, 40. Pronto, 40. Embaixo sobrou 117 vezes esse 1 aqui, ó. Então fica 117. Então no final das contas ficou, primeiro membro, 40 sobre x, segundo membro, 40 sobre 17. O que vamos fazer agora, ó? Lembram que o que a gente faz de um lado, faz do outro, a gente quer chegar no valor de x. Então vou inverter essa fração aqui e do outro lado também vou inverter a outra fração. E aí vamos obter a seguinte igualdade. 40, ou melhor, x sobre 40 é igual a, vou inverter aqui também, ó, 117 sobre 40. Em lados diferentes da igualdade, você pode cancelar, né, se os denominadores forem divisíveis, você pode tanto simplificar quanto cancelar. Como eles são iguais aqui, né, 40 divisível por 40 que dá 1. Então a gente, ó, faca, faca. Logo, x é igual a 117. Pronto.
Então, essa empresa aí de digitação vai precisar contratar 117 digitadores para fazer o novo trabalho com as novas condições. Para preencher 5.616 formulários com 18 linhas em 3 horas, ele vai precisar de 117 digitadores. Só mais uma coisa, sempre quem está elaborando a questão pode. Então vamos voltar para ali. Deixa eu voltar a câmera para ali, ó. Espera aí. E faltou marcar a alternativa. Ó. Faltou marcar a alternativa. Então a alternativa ficou a alternativa letra B. Beleza? Então, sempre, como eu ia dizendo, a pessoa que está elaborando a questão, ela pode brincar com isso aí. Ela poderia perguntar quantos digitadores a empresa vai ter que contratar a mais para fazer agora o novo trabalho com as novas condições. Aí você ia ver quanto ele já tinha, 40, e subtrair de 117 e dar a resposta. Beleza? Então sempre muita atenção na pergunta final do comando da questão. Bom, então é isso, galera. Se esse vídeo te ajudou, se você compreendeu os conceitos, então eu peço a você que para reforçar o canal, me ajuda muito, compartilhe esse vídeo, comentem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, além de dar like no vídeo, beleza? Então é isso, sucesso a todos e até a próxima aula!